Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, eu não fiquei espantado com o facto de, na sua intervenção inicial, não ter tido uma palavra sobre o desemprego e sobre os desempregados. Na realidade, há um ano e meio, que o seu Governo não tem uma só medida que não seja cortar no subsídio de desemprego e cortar no número de desempregados que têm direito a esse subsídio. Portanto, não espanta nada esse seu esquecimento. Mas já me espanta a sua falta de decoro, digamos assim, de pudor, ao considerar que dar mais 2 cêntimos, 4 cêntimos, 7 cêntimos, 9 cêntimos, no máximo, por dia, a umas centenas de milhares de pensionistas da pensão mínima, seja atualizar as pensões. Isso sim é que me chocou bastante no seu esquecimento. Senhor Primeiro-Ministro, o senhor chegou aqui de mãos vazias no que diz respeito a encontrar uma solução para os juros e para a dívida. Solução que não seja, naturalmente, a insistência na austeridade, no desemprego e na recessão. O que o senhor aqui anunciou hoje é uma mão cheia de nada que não resolve qualquer problema, porque prolongar o tempo para pagar os empréstimos não é solução suficiente. Se o senhor não reduz as taxas de juros, se o senhor não reduz o valor em dívida, o senhor apenas consegue fazer que estes empréstimos custem mais dinheiro ao país do que aquele dinheiro que está acordado. E por isso a minha primeira pergunta é a seguinte: que contas fez o Governo de quanto vai custar mais ao país o prolongamento do prazo de pagamento dos empréstimos? Porque o Sr. Primeiro-Ministro fala nos seus parceiros internacionais como amigos de Portugal. Está muito enganado. Eles são amigos dos seus bancos centrais, são amigos dos seus bancos particulares, que esses sim é que têm ganho muitos mil milhões com a especulação sobre a dívida pública dos 5 países que estão em maior dificuldade. Sr. Primeiro-Ministro, tem a palavra. Sr. Deputado João Semedo, o Sr. Deputado afirma que os nossos parceiros europeus e o Fundo Monetário Internacional não são nossos amigos e antes atuam como especuladores e, portanto, gente que beneficia com a nossa desgraça. Sr. Deputado, não posso acompanhá-lo. E aproveito mesmo a sua observação para fazer um sublinhado que eu julgo que é importante. É uma perversão apresentar ao país aqueles que evitaram a bancarrota em Portugal como os seus carrascos ou os responsáveis pela crise portuguesa. Essa é a razão, Sr. Deputado, porque alguns movimentos políticos e partidos políticos não beneficiam de qualquer credibilidade, nem mesmo na maior das crises que o país viveu desde que há memória. Querer dizer que aqueles que nos emprestaram os meios que nós não tínhamos para durante 3 anos fazermos o que for necessário para corrigir os nossos desequilíbrios e para vivermos, portanto, pagando os ordenados ao final do mês, as pensões ao final do mês, que eles são os beneficiários da nossa crise, Sr. Deputado, é uma perversão que eu não posso acompanhar. Em segundo lugar, diz o Sr. Deputado que não chega procurar encontrar uma solução que possa alisar as nossas responsabilidades de reembolso dos empréstimos que temos. Sr. Deputado, é o que é possível fazer dentro de um quadro de um país cumpridor. Há outras coisas possíveis, mas que nós temos rejeitado, porque se encontram sempre no fundo de uma lista daquilo que, podendo ser feito, toda a gente evita fazer, a não ser que não haja outra saída, que é a chamada reestruturação da dívida. Eu sei que o Bloco de Esquerda tem essa posição
mas não é nossa, Sr. Deputado, e não é do país. A razão por que isso não é adotado pelos governos deve-se ao facto do exemplo de demonstração que fica bem patente quando alguns Estados recorrem a essas circunstâncias. Portanto, Sr. Deputado, nós isso não fazemos. Mas procuraremos apoio, junto dos nossos parceiros, de facto, para estender alguns desses prazos e fazer aquilo a que se chama o reperfilamento da dívida. Podemos fazê-lo de uma forma negociada em mercado com investidores privados. Fizemos com um swap sobre a dívida pública o ano passado, no princípio de outubro. Podemos voltar a fazê-lo no futuro com detentores privados dessa dívida. Mas podemos e devemos fazê-lo com os nossos parceiros europeus que já mostraram disponibilidade para o fazer. Portanto, Sr. Deputado, nós fazemos aquilo que é importante para que Portugal não fique preso, e esse é o sinal, não fique preso a um programa de resgate. A única forma de não ficarmos presos a esse resgate, a ter de pedir mais dinheiro aos nossos parceiros para um novo programa durante mais uns anos, é conseguirmos dispensar a Troika e ter o nosso financiamento em circunstâncias normais. E ajuda a ter esse financiamento em circunstâncias normais, chegar a um bom resultado de negociação com os nossos parceiros europeus. Obrigado. Sr. Deputado João Semedo, faz favor. Obrigado, Sra. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, também não é surpresa que o senhor não veja na banca internacional e na especulação financeira internacional os responsáveis da crise que o país atravessa, a Europa e, de certa forma, também o mundo. Todos nós já percebemos que, para o Sr. Primeiro-Ministro, os grandes responsáveis são os portugueses e outros que viveram acima das suas possibilidades. Isso já não é surpresa, já conhecemos essa retórica. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, repare que enquanto a dívida do país continua a aumentar, o que também continua a aumentar são os lucros dos bancos centrais e os lucros dos grandes bancos europeus com a compra da dívida da Espanha, Itália, Portugal, Grécia e Irlanda. Não me venha dizer que são os beneficiários, porque certo que não são os beneficiários, porque certamente beneficiários não são os portugueses que estão no desemprego há 1 e há 2 anos, que não recebem subsídio e que estão à beira e na antecâmara da pobreza e da miséria. Esses seguramente não são os beneficiários. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, há 10 dias que se instalou no país como que um apagão. Não se ouve o Governo, não se ouve a Troika, é como se não existissem. Aliás, num contraste muito flagrante com a força com que se ouviu a voz dos portugueses no passado sábado. E, na realidade, isto resulta de quer o Governo, sobretudo o Governo, mas também a Troika, terem medo de dizer aos portugueses o que estão a negociar. Mas o Sr. Ministro pode ter medo, mas tem a responsabilidade de dizer ao Parlamento e ao país o que está a discutir e a negociar com a Troika. E por isso eu lhe pergunto, primeiro, o Governo propôs o aumento do salário mínimo nacional. O Governo propôs o alargamento do subsídio de desemprego. O Governo propôs que corte no Serviço Nacional de Saúde, que corte na escola pública. O Governo propôs que corte nas pensões e nas reformas. São estas as perguntas. O senhor pode ter medo de responder, mas tem a responsabilidade de responder. Sr. Primeiro-Ministro, tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado gosta de apresentar, de uma forma que considero demagógica, a posição dos bancos na crise. Ao Sr. Deputado, eu vou voltar a responder-lhe com a mesma convicção. Quando um país se endivida, o que se espera desse país é que possa criar condições para se desendividar. Estamos nessa situação e é para isso que estamos a trabalhar. Não nos sentindo responsáveis pela geração dessa dívida, não podemos ignorar que ela é do país e tem de ser encarada pelos seus governos. É isso que estamos a fazer e é isso que não só o Estado, mas a sociedade portuguesa está a fazer. Porque uma parte é dívida pública, outra parte é dívida privada.
Agora, Sr. Deputado, deixe-me dizer-lhe sobre a questão da Troika. É sabido que durante os exames regulares não há pronunciamento sobre o conteúdo dos exames regulares. E isso mantém-se e não será, por mim, colocado em causa no Parlamento. Mas quero aproveitar para dizer que estranho, no mínimo, que todos aqueles, a começar no Partido Socialista e a acabar nos Verdes, que no Parlamento se têm oposto a qualquer ideia de que seja necessário encontrar poupanças permanentes no Estado, queiram que o Governo, que esteve disponível para as discutir atempadamente com todos antes do exercício regular, queiram, no exercício regular, pôr-se na posição de quem está na varanda dizendo nós não queremos nenhuma dessas medidas, mas diga lá quais são, faz favor, que é para a gente lhes poder bater. Ó, Sr. Deputado, isso eu não vejo que seja uma posição construtiva. Senhor Deputado João Semedo, faz favor. Senhor Primeiro-Ministro, repare no caricato das suas palavras. O grande objetivo do Governo é desendividar o país. Ó, Senhor Primeiro-Ministro, mas todos os meses a dívida pública está a crescer. O senhor quer melhor caricatura da sua política, do falhanço dessa política, do que esta realidade? Desendividar e o país todos os meses tem mais dívida. Qual é o resultado dessa política? Senhor Primeiro-Ministro, em 2011, o senhor anunciava a recuperação para 2012. Em 2012, anunciou que seria em 2013. Em 2013, parece que será em 2014, mas já nenhum ministro, nem o senhor Primeiro-Ministro, diz isso com muita confiança. Senhor Primeiro-Ministro, o senhor tem que entender, tem que compreender que o povo já não aguenta esta fantasia, já não aguenta esta austeridade e já não o aguenta a si nem ao seu governo. O povo está farto de si, da sua política e do seu governo. E, Senhor Primeiro-Ministro, foi isso que com muita clareza ouvimos todos, de norte a sul de Portugal, no passado sábado. Senhor Primeiro-Ministro, a dignidade política no exercício das funções que tem devia levá-lo a ouvir a voz dos portugueses. Senhor Primeiro-Ministro, demita-se, não tenha medo das eleições, deixe a democracia resolver os problemas do país que o seu governo não sabe responder.